O ex-prefeito Pelópidas Silveira, grande engenheiro, é o precursor do Recife moderno. Foi no seu governo que diversas iniciativas modernizaram a cidade do Recife e o que é o Recife hoje. As suas intervenções urbanísticas, o jeito de pensar a cidade e principalmente a forma de governar. A participação popular, a busca por ouvir a população na definição dos interesses maiores da cidade do Recife. O Recife é hoje aquilo que foi pensado por Pelópidas Silveira há 50 anos atrás. É por isso que a Prefeitura da cidade do Recife, ao pensar no instituto que pense o Recife para o futuro, que prepare o Recife para os novos desafios que estão sendo vividos por Pernambuco, pelo nosso país, de mudanças na sua economia, a gente não poderia pensar em outro nome do que não ser dar o nome do Instituto da cidade do Recife ao engenheiro Pelópidas Silveira. Nós formatamos esse instituto com a proposta do prefeito de ser um órgão da prefeitura voltado a pensar a cidade de forma estratégica. Me sinto muito orgulhoso de ter feito parte disso, de ter conhecido Pelópidas e de dirigir um órgão da prefeitura que leva o seu nome. Passar pela curiosidade das pessoas o fato de eu ser de São Paulo e ter vindo para cá há 53 anos que eu estou aqui, né? Mas foi uma visita que Pelópidas estava em São Paulo com amigos comuns e esse amigo comum que estava com ele neste momento era concunhado da minha irmã. Quando ele já estava conversando, que ele era muito aberto, muito comunicativo, né? E aí eu resolvi pegar o violão e tocar Eu Vou-me Embora para Pernambuco. Aí quando ele saiu de casa, que acabou-se a visita, aí ele olhou para o amigo que o levou e disse: olhe, fulano, com esse eu me casaria. Depois de 3 anos, para encurtar a história, um pouco antes de 3 anos, ele disse que queria ficar noivo no dia 30 de maio de 57. Pronto. Nós casamos lá em São Paulo e começou a história, minha com ele. Quando eu casei, que ele era prefeito, em 57, que nós casamos, aí eu não tinha, os filhos só nasceram 3 anos depois, o primeiro só nasceu 3 anos depois. Uma coisa que sempre passou na minha cabeça é da sorte, né, de ser filho dele, de ter nascido nessa família. Meu pai nasceu em Recife em 1915, era filho de um professor de português, Cisenando Silveira, e de Laura Silveira. Entrou na faculdade aos 15 anos e com 20 anos se formou. Logo depois estava dando aula na escola de engenharia e na de arquitetura. Sempre foi totalmente dedicado, integralmente dedicado à família. Diariamente nos dava lições de ética sem precisar dizer nenhuma palavra. As atitudes eram suficientes. Foi afastado compulsoriamente pelo golpe, só retornando com a anistia. Pouco depois se aposentou. Uma das características principais da personalidade de meu pai era o espírito conciliador. Ele tinha uma alegria contagiante, uma inteligência inigualável, um humor primoroso. É uma pessoa que deixa muita saudade. Para a gente preencher é difícil. Me lembro como uma pessoa assim, muito inteligente, sensível e, acima de tudo, uma pessoa simples. Nada me fez mais privilegiado de que ter tido Pelópidas Silveira como meu segundo pai. Eu fico muito orgulhosa de estar dentro dessa família, porque eu tive a honra de ter Bruna, a netinha mais nova dele. É difícil falar dele, porque ele era um grande avô. Eu fui privilegiada de ser a neta mais velha, por ter tido mais tempo com ele. Desde pequena, me lembrar dele, de sentar no colo, de conversar, de estimular o amor pelos livros, por exemplo, por literatura, por arte. Lembro dele recitando poesia, e recitava poemas assim, inteiros, livros inteiros às vezes, sem nem. E isso acho que sempre incentivou muito, todos nós em casa. Eu imaginava que ele fosse eterno, que ele nunca fosse morrer.
Sempre muito alegre, né? Recebia bem os amigos, era muito querido, né? Ele dizia que não ia me dar mais folga, porque toda vez que me dava folga, eu chegava abusada. Se divertia muito com os amigos. Estava muito espelhado, muito monótono. Eu adorava receber os amigos. É uma pessoa que sempre foi um referencial muito forte para todos nós. Acho que não só para a gente, filho e família de modo geral, mas os amigos. Tendo me divorciado de uma primeira esposa, comecei a namorar uma moça. E a família dela criava problemas, porque eu era um divorciado, que na época era uma coisa triste. Então, descobri que ela era prima de Pelópio de Silveira. Pelópio de Silveira, quando soube que havia o problema, intercedeu e, com a sua autoridade moral, disse quem eu era, filho de um grande amigo, e a oposição da família inteiramente desapareceu. E essa moça é hoje a minha companheira, Eliana, com quem eu já sou casado há 40 anos. Pelópio sempre foi uma referência para uma geração da família Silveira, que ele encabeçava e que era constituída de 10 primos, das quais eu era mais nova. Pelópio, antes de mais nada, era um ser civilizado. Civilizado na expressão máxima da palavra, contra o selvagem. Civilizado porque era um homem culto, sabia português perfeito, sabia latim, sabia francês, sabia matemática profundamente, sabia física, tinha gosto e conhecimento de artes, era um homem polido, era por educação, era um homem de humor, enfim, era o ser completo que eu chamo de ser civilizado. Pelópio tinha uma memória fantástica, falava bem, sabia português perfeitamente, escrevia muito bem. O Dr. Pelópio foi convencido de fazer um livro sobre ele. Levou aí muito tempo, pelo amor de Deus. Eu gravava e ele falava. Falava 1 hora, 2. E então passamos meses, ele gravando as lembranças dele. Um belo dia eu recebi uma carta dele, pedindo pelo amor de Deus que não publicasse. Essa foi a primeira versão. A segunda versão, eu cheguei e disse ao professor, disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu sou responsável pelo livro, eu conto a sua história. Pelópio foi ler, peraí, levou 1 mês. Depois mandou-me outra carta, também com as mesmas circunstâncias. Você fala isso, fala aquilo, eu não quero isso. Posso fazer então um livro com vários autores. Eu levei a ideia a ele, terceira. Aí ele disse, assim está certo, é possível. Pelópidas, como homem, é insuperável. Como político, é paradigma sem equiparado. E na mesma intensidade que eu me orgulho de ser filho do meu pai, eu me orgulho de ser amigo, de ter sido amigo de Pelópio de Silveira. Pelópio foi um homem plural. E um homem plural que esticou a corda ao máximo em cada um dos aspectos que ele viveu. É um político que foi completo, que olhou a cidade pelo lado da engenharia, que olhou a cidade pelo lado social, sobretudo. Nós chegamos a fazer a compra de um terreno de mais de 500 hectares para fazer casas populares. E que deu exemplo como se faz política, sobressaindo por todos esses seus lados, que o tornaram assim multi, assim plural. Ele colocava um grande manto de honra, de dignidade, entendeu? E de absoluta decência. Então Pelópio se pode considerar, se pode dizer com absoluta segurança que foi um grande cidadão pernambucano, um grande cidadão recifense. Outro aspecto da personalidade do Dr. Pelópio
para mim, muito importante, era que ele era um homem de muita esperança. É na vida pública que a gente sempre tem o ponto mais alto, a gente sente o maior desempenho do Dr. Pelópidas. O Dr. Pelópidas foi por 3 vezes prefeito de Recife. Muito jovem, 30 e poucos anos, foi convocado, foi interventor rapidamente. O meu ingresso em política foi inteiramente casual. Eu, a princípio, resisti, porque eu achava que eu estava começando a carreira universitária, mas acabei aceitando. E eu pude, desde criança, ter uma convivência com Pelópidas Silveira, que regularmente visitava minha casa, né? Eu era amigo dos meus pais, né? Meu pai e minha mãe até hoje mantém uma amizade com o Marilu, né? Eu, ao longo da vida, fui entendendo o papel de Pelópidas na democratização da cidade, na construção da cidadania, né? No mestrado de desenvolvimento urbano, fui entender mais profundamente, né, o peso, né, de suas transformações. O Dr. Pelópidas foi um marco e teve a sensibilidade de juntar a visão política dele com o conhecimento técnico. O Dr. Pelópidas fez uma gestão muito técnica e voltado para a maioria carente, abriu grandes avenidas. O alargamento da Avenida Conde da Boa Vista tinha 13 metros, passou a ter 26. Foi o marco maior em transporte no século passado em Pernambuco. Criou a CTU, Companhia de Transportes Urbanos. Ordenou Recife. Então foi esse o engenheiro com essa sensibilidade política que deixou um grande marco. A partir da redemocratização, Dr. Pelópidas sempre era lembrado como uma solução de consenso. E Dr. Reis sempre dizia, o Pelópidas está acima de todos nós. Era um homem que tinha profundos compromissos democráticos, com a luta popular, um grande administrador, uma pessoa com muito zelo pelo dinheiro público. Então ele tinha todas essas características de grande homem público e, ao mesmo tempo, uma figura humana interessantíssima, uma figura humana muito larga também, muito generosa, muito desprendida, muito discreta, uma pessoa com muitas virtudes. E tudo isso embalado em muito bom humor. O prédio que eu moro tem uma escadinha para subir na portaria e ele esteve na minha casa pouco depois da morte do Papa João Paulo II. E quando a gente terminou de jantar, já pela madrugada, a gente geralmente ia até tarde, 2 da manhã, e aí ele descendo a escada disse, Bento XVI acaba de fazer o primeiro milagre, que estou descendo essa escada aqui a pé. Ele era um homem encantador, tinha uma capacidade extraordinária de contar as histórias com uma originalidade, de uma forma que ninguém sabia repetir. E quando estávamos lá, eu disse, olha meu filho, eu sei que pai ninguém substitui, mas se você tiver qualquer momento daquele que você precisa ter uma conversa com o pai, de um conselho de pai, conte comigo. Sempre foi muito querido por todos, né? Tinha amigos de todas as idades, adorava a gente mais jovem também. A gente encontrava no olhar dele sempre um porto seguro. E apesar dos seus 93 anos, né, vividos, muito bem vividos, muito feliz, espontâneo, inteligente, dono de uma retórica belíssima, foi pouco. Nada foi mais bonito do que eu ter convivido e sentado naquele terraço com o Dr. Pelópidas Silveira. Meu avô era um grande homem. Eu vou-me embora, vou pra Pernambuco. Fiquei maluca sem saber porquê. Não sei se foi aquele frevo ardente que me pôs demente ou se foi você. Não aguento mais, moreno, tanta ansiedade, moreno. Ai, 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 que tormento. Ai, 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 que saudade. Pra Pernambuco, tomara eu voltar já. Pois minha saudade, moreno, ficou lá. Oi. É
uma grande honra para o Museu da Cidade do Recife realizar essa pesquisa e essa exposição Pelópidas Plural a convite do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira. O museu possui um grande acervo de fotografias da cidade. Nesse acervo, muitas fotografias se referem ao período que Pelópidas governou a cidade do Recife. São imagens de ruas, de festas, de feiras de livros, imagens que relatam, são registros do período que Pelópidas fez uma excelente gestão na cidade.